Amigos e amigas, nesses últimas semanas, últimos meses, nesse ano inclusive, curto ano que acabou de começar, Putin da Rússia, Xi Jinping, ditador da China, e o Kim Jong-un, ditador da Coreia do Norte, os três já estão falando várias vezes em conflito mundial de larga escala. Eu vou fazer uma comparação com a Primeira Guerra Mundial, e foi um pouco do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com o que pode acontecer numa eventual Terceira Guerra Mundial. Putin, agora no discurso da vitória, das eleições fraudadas, manipuladas, fakes, onde ele teve 87% dos votos, reeleito para governar até 2030, o ditador da Rússia, ele falou que se a Europa ficar ajudando em solo a Ucrânia com soldados europeus, vai haver uma guerra mundial, O ditador da Coreia do Norte, Xi Jinping, falou também já três ou quatro vezes esse ano também, em guerra mundial, guerra nuclear. Ele que tem mísseis nuclear e ficou ano passado retrasado jogando em cima do Japão, em cima da Coreia do Sul no mar, para provocar e para mostrar poderio nuclear da Coreia do Norte. E a China, do ditador Xi Jinping, comunista, é, também já falou para suas forças armadas diversas vezes para se preparar para uma larga guerra em escala mundial, inclusive alertando a sua marinha de guerra chinesa para ficar de prontidão. Isso é na Ásia, essas três principais ditaduras: Rússia, China e Coreia do Norte. E do outro lado, os atuais donos do poder no mundo, os Estados Unidos e os países europeus, né, a aliança da OTAN, não quer deixar isso acontecer. Eles não querem que novas potências comecem a comandar a Ásia e eles percam a sua influência. Então estão aumentando a produção armamentista. Estados Unidos e países europeus, principalmente alertados pela invasão da Ucrânia pelo Putin da Rússia em fevereiro de 2022, estão começando a botar alistamento militar obrigatório, que antes não existia. Estão começando a fazer as maiores bases, a maior base da OTAN, da Europa, na Romênia agora, no quintal, na cara do Putin. Estão colocando Finlândia, vários países dentro da OTAN. Estão ajudando no que podem a Ucrânia a se defender e a contra-atacar, rechaçar a Rússia na guerra da Ucrânia, do Putin. Estão aumentando o PIB, porcentagem do PIB de 0,5%, 1%, dependendo do país, para 2%, enquanto os Estados Unidos já é 2%, quer ir para 3%. O Trump já disse que ganhando em novembro desse ano as eleições contra o Biden, vai exigir que cada país da Europa gaste pelo menos 2% do seu PIB com defesa, com armamentos, com os militares. Porque os Estados Unidos é um gigante sozinho, gastando 2, 3%, enquanto cada país da Europa gasta 0,5%, 1%, se é que gasta isso, 1,5%, ele quer que todos gastem pelo menos 2%. Então eu vou comparar com a Primeira Guerra Mundial. O que acontecia? No final do século XIX, estamos falando aí 1800 e depois de 1850, a grande metrópole mundial, o grande poderio mundial era a Inglaterra. Tinha a maior marinha do planeta, tinha várias colônias na Ásia, na África, na América do Caribe, na Europa, em todos os lugares. Depois vinha a França, né? E a Alemanha, quando se unificou, ali no meio do século XIX, em 1800 e alguma coisa, começou a se armar muito. A Alemanha ficou grande, se unificou, muito poderosa, é até hoje a principal, a maior economia da Europa, a mais potente, começou a investir tudo nas forças armadas, fazer marinha, para poder fazer uma marinha para confrontar submarinos, para confrontar com a Inglaterra, alistamento militar obrigatório, milhões e milhões de soldados alemães que eram da Prússia, muito bem armados, muito disciplinados, muito bem treinados. O Kaiser, que era o dirigente do Império Alemão na época, fortaleceu muito, criaram a força, começaram a fazer as primeiras aeronaves ali no início do 1900 e pouco, as primeiras forças aéreas. Então,
A Inglaterra e a França ficaram com medo do crescimento alemão, que queria ser a maior potência mundial, desafiando a Inglaterra. O que aconteceu? Várias alianças, formaram-se 2 blocos, da Tríplice Entente, da Tríplice Aliança, e um acidentezinho lá em Sarajevo, onde um maluco assassinou o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, aliado à Alemanha, desencadeou Rússia, França, Inglaterra lutando contra a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano, decadente na época. Foi a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, deu 10 milhões de mortos. A Alemanha perdeu, foi detonada, foi humilhada no Tratado de Versalhes com a derrota, teve que ficar pagando indenizações, sofreu a maior hiperinflação da história, a hiperinflação de 1920, dos anos 20 na Alemanha, perdeu territórios, não pôde ter mais forças armadas. Foi aí que surgiu, após a crash da Bolsa de Nova York de 29, Hitler. Surgiu na Alemanha como grande salvador. Acabou com todos os partidos, com os comunistas, com os conservadores, com os católicos, instaurou a ditadura nazista, começou a rearmar a Alemanha e retomar sem guerra os países, a Áustria, a Renânia, a Tchecoslováquia, que eram parte da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. E a Inglaterra e a França começaram a acordar para isso. E aí a Alemanha de Hitler nazista, muito bem armada, começou a atacar a Polônia, dividiu a Polônia com o Stalin da União Soviética, meio a meio, e quando invadiu a Polônia, a metade oeste da Polônia, que era da Alemanha, França e Inglaterra começaram a Segunda Guerra Mundial, declarando guerra contra o Reich, terceiro Reich do Hitler, da Alemanha. E aí foi o maior conflito da história, 50 milhões de mortos. Primeira Guerra foram 8 a 10 milhões, Segunda Guerra 50 milhões de mortos. Ainda teve o Holocausto dos judeus, que foram 6 milhões de judeus exterminados na Europa pelos nazistas. Então, o cenário hoje é, principalmente, Rússia e China querendo se armar e se colocar como a primeira potência para desafiar os atuais líderes mundiais, que são os europeus e Estados Unidos, junto com o Japão, que também é capitalista, aliado dos Estados Unidos e da Europa, que já acordou, começou a fazer submarinos, marinha, rearmar suas forças armadas, que estavam proibidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eles eram aliados da Alemanha nazista, o Japão perdeu, tomou bomba atômica e tal, aquela história de Hiroshima e Nagasaki, que acabou com a Segunda Guerra Mundial, lá na Ásia. Agora está se armando. E a China quer o Mar do Sul, né, da China, tem problemas com Taiwan, Vietnã e Singapura. Não aceita esses 3 países independentes. Eles acham que esses 3 países fazem parte da China. Coreia do Norte quer se firmar como uma potência nuclear lá do leste, extremo oriente, em cima do Japão e da Coreia do Sul. Rússia está querendo tomar toda a Ucrânia para fortalecer a economia russa e o tamanho do território russo e ameaçar outros países, inclusive aquela região ali do sul, do Cáucaso também, tem pretensões ali. E a Europa, Japão, Estados Unidos querem, e a Austrália, Nova Zelândia, lá na Ásia, querem barrar. Então, no Oriente Médio, Irã, aliado da China, Estados Unidos e China. E o Brasil, do boboca, do boçal, idiota, do Lula, querendo se aliar a esses países, trazendo o ditador Maduro da Venezuela socialista contra Israel, Japão, Austrália, Europa, Estados Unidos, do lado errado, do lado do eixo das ditaduras. Agora, até que ponto isso vai acontecer, não se sabe. Os maiores especialistas que eu já pesquisei falando, não falam numa terceira guerra mundial nuclear, e sim várias guerras por procuração, que é o que está acontecendo. Se as grandes potências se enfrentarem, como na Primeira Guerra e na Segunda Guerra, vai ter uma mortandade infinita e pode gerar guerras nucleares de bombas de hidrogênio, seu apocalipse. Então, eles ficam por trás apoiando países que estão em guerra, como a OTAN, Estados Unidos, os europeus, ficam apoiando, jogando dinheiro e armamentos na Ucrânia, para a Ucrânia bater com a Rússia.
lá no Oriente Médio, Estados Unidos fica ajudando, fornecendo dinheiro e armamentos para Israel contra o Hamas sendo ajudado pelo Irã, que é o fidagal inimigo de Israel, que é dono, que criou o Hamas, o grupo terrorista, é um fantoche do Irã. O Irã não pode bater uma guerra de frente com Israel, porque ambos têm armas nucleares e têm seus patronos, no caso a Rússia de um lado, a China do outro, Estados Unidos de um lado, a Europa do outro, no caso de Israel, ficam por trás por procuração, dando dinheiro e armamentos. Então é isso o que veio. Se a China tentar atacar Taiwan, os Estados Unidos não vai bater de frente com a marinha chinesa, vai ficar ajudando Taiwan, como hoje a Europa e os Estados Unidos ajudam a Ucrânia e vai continuar ajudando. Vai continuar os Estados Unidos ajudando Israel, mas não vai enfrentar o Irã diretamente, porque vai chamar a China, vai chamar a Rússia. E é isso que pode acontecer. Não uma terceira guerra mundial nuclear e tal, mas sim guerras por procuração. É o termo que se diz, como foi a guerra do Vietnã. O Vietnã do Norte tentou invadir o Vietnã do Sul. No começo, os Estados Unidos ficaram só por trás, fornecendo dinheiro e armamentos para o Vietnã do Sul. E a China comunista de Mao Tse-tung e a União Soviética de Stalin, armamentos e dinheiro para o Vietnã comunista do Norte. Só que chegou um ponto que o Vietnã do Sul não estava sozinho conseguindo repelir o Vietnã do Norte. Os Estados Unidos entrou na guerra para defender o Sul e a China de Mao Tse-tung. E a União Soviética de Stalin avisaram: se vocês entrarem, vocês podem bombardear o Vietnã do Norte à vontade. Mas se invadir o Vietnã do Norte, China e União Soviética vão entrar diretamente na guerra ao entrar no Vietnã do Norte para enfrentar as tropas norte-americanas. Então, os Estados Unidos não pôde vencer a guerra do Vietnã porque ele não podia invadir o Vietnã do Norte. Ele podia ficar só ajudando o Vietnã do Sul. E a guerra foi passando, foi o desgaste, muitos mortos, muitos jovens americanos. Aí começou o movimento hippie, faça amor, não faça guerra, muito uso de maconha, alucinógenos e as câmeras televisionando, né, os bombardeios, a Napalm e tal, e o público norte-americano vendo o que estava acontecendo e as ofensivas do Vietcong e do Vietnã do Norte levaram à saída dos Estados Unidos e todo o sul do Vietnã acabou sendo dominado pelos Vietcongs e Vietnã do Norte comunista e foi unificado o Vietnã comunista na época. Então, é isso o que pode acontecer nesse caso. É uma guerra por procuração em vários pontos do globo, ou uma terceira guerra mundial de potências contra potências, que parece que é o que ninguém quer, porque ninguém é suicida. Nem Putin é suicida, nem Trump é suicida, nem Macron é suicida, nem Xi Jinping é suicida, nem o Benjamin Netanyahu é suicida, Kim Jong-un não é suicida, para poder todo mundo se enfrentar numa grande cataclismo nuclear, mas sim guerras por procuração. Tá bom, pessoal? Obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha enriquecido você com informações. Um forte abraço, Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil.